Respeitar os pais, sim ou não? Você deve respeitar seus pais ou não? Eu estou falando de vários tipos de respeito. Então, um deles é, por exemplo, às vezes a questão de comando. Ó, você vai lavar a louça, você vai fazer isso, ou deixa de namorar essa pessoa. Bom, não importa. Então, essa é uma coisa. Mas a outra coisa é o teu respeito interno pelos seus pais. Então, em épocas passadas, os pais batiam nas crianças, davam chinelada, batiam de vara, de martelo, judiavam. Mas assim mesmo, as crianças, os filhos tinham respeito pelo pai. Lá na idade adulta, falava, meu pai fazia isso, mas que bom que ele me corrigiu. Meu pai fazia aquilo. Então, a ideia daquelas correções eram também de educar o filho. E eram também, por pais que não eram tão inteligentes, batiam mais como um castigo, mas um castigo às vezes desnecessário, sem graça. Mas, dentro da minha opinião, por que não existia tanto trauma? Ou talvez até existisse, mas eu não vejo nas pessoas de mais idade traumas como existem hoje, de filhos que desrespeitam o pai internamente, não têm uma admiração pelo pai. Por quê? Porque naquela época se sabia que os pais eram assim, então eu tinha que respeitar, e aí com essa maneira de ser, dessa maneira de estar se respeitando, você se desidentificava, você se tornava uma pessoa e o seu pai se tornava outra, em que não se misturavam. Agora, esse aqui tinha o poder pela propriedade, pelo poder econômico, por tudo, ele era o pai. E esse aqui tinha, então esse aqui se subordinava ao pai. E pronto. Aí daqui a pouco casa, separa, cada um vai para um lado para o outro, e ainda o pai fica dando palpite, mas o filho não fica sofrendo. E hoje não. Hoje leva-se para o lado pessoal. Então essa discussão que eu vi, eles começavam a se agredir assim tão baixamente, entende? O filho não baixava a voz, não ficava quieto, não falava nada, não tirava a razão da briga, continuavam brigando. E cada um cada vez tem mais razão. Onde duas pessoas começam a discutir, os dois têm razão. Por isso que existe a discussão. Se um deles dissesse, não, você que tem razão, parava. Então a melhor maneira de ganhar uma discussão é não discutir. Porque quando começa, não para mais. E aquilo vai começando a pegar extrapolando, vai cada vez aumentando mais, aí acaba virando ofensa, acabam se magoando. E não é esse o caminho. E esse respeito vem de outros lugares também. Na minha época, quando eu estava numa sala, chegava uma pessoa adulta mais velha, se levantava e deixava ele sentar. Toda vez que chegava uma pessoa, se levantava, se cumprimentava. Nos professores na sala de aula, se levantava e só quando ela mandava sentar que a gente sentava. Então, o respeito, ele vem de um contexto que se perdeu em virtude, talvez, da própria internet, talvez dos direitos humanos, porque não pode isso, não pode aquilo. E aí vai se misturando tudo e não é por aí. Os filhos devem e têm que respeitar os pais. É condição sine qua non, está lá na Bíblia. Agora, separe, não seja aquilo que ele fala. Entenda que o teu pai tem poder, teus pais têm poder, porque porque é seu pai, gerou você, bom, não importa, e você tem que estar aqui. Não é ser submisso, não é ser bobo, não é ser nada disso, é simplesmente respeitar o outro, conversar com educação, conversar com fineza. Se o outro estiver muito bravo, baixa a cabeça. Não entre na briga, porque não vai adiantar nada. Comece a se tornar uma pessoa que respeita o outro para que você também seja respeitado. Não tem outra maneira. Tá, pessoal? Então, essas pessoas que brigam depois têm que passar 5 anos fazendo terapia e ainda, olha lá, se cura, Porque cada vez a pessoa passa a ter mais razão ainda quando isso acontece. Então, se você for um pai, saiba ter pulso, saiba comandar mesmo que esteja errado. Filho, você escute seu pai. Não precisa concordar. Entenda que ele é assim. Haja de maneira inteligente. Não entra na discussão, nem na raiva, nem comece a maldizer,
nem comece a falar mal dele. Comece a ser uma pessoa evoluída. Quem discute está fora da evolução. Está identificado com o problema. Faz parte do problema. Um grande abraço, um beijo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Você me ajuda. Muito obrigado. Um beijo no seu coração.